Alô galera, boa tarde. Hoje é domingo, dia 24 de abril de 2016. Eu sou o Anderson, né? E eu gostaria de falar para vocês sobre vamos fazer um movimento no cuspe. No cuspe. Não guspe. Guspe é uma norma que você pode usar como norma culta, mas é popularmente dito como guspe. Embora o cuspe começa com cu e a gente já sabe que sai de lá, e tá na moda agora esquerdistas cuspindo em pessoas que vai abordar e falar assim: por que você apoia o PT? E a pessoa vai lá e gospe. E aí um deputado, Jair Bolsonaro, aliás, o que ele defende como tradição, como conservador, é a regra da maioria. Se você for estudar a regra da maioria num princípio democrático, é o que vence. Voltando na regra da maioria, existe leis no Brasil que manipula a regra da maioria. O que seria uma regra da maioria democrática? Eu vou com meu título de eleitor, voto na sessão e depois é contabilizado esses votos. Os votos válidos é o que foi direcionado para os candidatos. Isso é voto válido. Por exemplo, a Dilma teve em torno de 54 milhões de votos. Beleza? O Aécio, pouco mais de 51 milhões de votos. Mas vocês pararam para pensar quantos votos brancos, nulos e abstenções houve? No caso, havia 38 milhões de votos somando entre abstenções, nulos e branco. Tá lá no portal do STF, para quem quiser ver, tá lá. E aí, José de Abreu, um ator global, ele é comunista, pelo que eu entendo das opiniões dele, né? Trabalha na Globo, empresa capitalista que fatura muito, é a maior empresa do Brasil na área televisiva, de mídia, de jornal, impresso, de rádio. Eu não entendo. Geralmente, quando você tem suas convicções do que você defende e trabalha uma discussão contra aquilo que você está defendendo. Se você tem uma empresa capitalista, você vai trabalhar contra aquela empresa e não a favor daquela empresa, né? São ideias contrárias. Uma empresa do capitalismo e uma empresa uma pessoa que questiona este capitalismo. Falando em questionar capitalismo, nós temos Karl Marx. Karl Marx, ele desenvolveu essa teoria comunista, questionando o capitalismo sim, mas ele questionou o capitalismo selvagem, que foi orientado pela história através de Maquiavel. Então é um capitalismo maquiavélico. Um capitalismo maquiavélico eu também condeno. O lucro a qualquer custo, o interesse é objetivo, não importa os meios, isso eu condeno também. O que Karl Marx quis dizer é dentro de você captar, buscar uma consciência social. Se eu tenho muito, eu irei ajudar quem necessita. Então, ele estudou o capitalismo e fez uma reação em cima daquilo, não poder. Embora a sua teoria colocada em prática, houve um equilíbrio, uma conscientização do próprio sistema capitalista de se rever, se repaginar, de se analisar e criar políticas sociais, né? Em termos de Estado. Por exemplo, uma grande empresa que fatura bilhões e bilhões, o que ele cria? Cria aquilo como uma fundação, cria institutos de ensino, cria centros de obras sociais, cria instituições. Para quê? Para dar sua contribuição social, já dentro deste cenário esse cenário social, esse cenário de ideia comum, de dar oportunidade a quem está começando. Então, a maneira comum de pensar, de nos igualar como seres humanos,
Tem uma maneira comum de pensar, de igualar como seres humanos. Uma maneira social de pensar, de ajudar aquele que precisa. Não é para assistir como uma forma de governo. Uma forma de governo. Um governo capitalista. Economia capitalista. Um governo socialista. Um governo comunista. Não. São maneiras de pensar e se comportar. Né? Voltando à ideia de cuspir. Cuspir é quando você coloca uma coisa para fora que está te fazendo mal. E é bom colocar para fora uma coisa que está fazendo mal. Mas só que tem lugares para isso. O Congresso Nacional não é lugar para você cuspir. Um restaurante não é lugar para você cuspir. E quanto mais você não cospe no chão do Congresso Nacional, no chão você não cospe. Num restaurante você não cospe no chão. Quanto mais uma pessoa. Acorda. Como é que você vai conseguir vender a sua ideia de todo mundo comum, sendo que você já coloca para fora uma atitude que não é comum, que você não pode esperar de uma pessoa? Você sim tem que respeitar a opinião dela, buscar um debate democrático, claro, sempre respeitando a regra da maioria, criar uma assembleia, discutir o assunto, colocar em prática por um período, referendos, plebiscitos, discussão. Hoje, como é dia 24, hoje, se eu não me engano, vai ter um debate não, uma entrevista, né, do Cabrini com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é, digamos assim, ele é um conservador, ele é um militar, e o militar ele defende valores, ele é patriota, né, ele se dispõe a arriscar sua vida se necessário for, né, suando, né, dando seu sangue e chorando se necessário. Ele é o patriota. Então, dentro do patriotismo, o nosso patriotismo, ele é conservador. O nosso patriotismo, ele é de tradição. Então, temos que entender o meio que ele foi forjado. Também temos que entender o Jean Willis, que na sua fase de crescimento, ele se sentiu diferente. E essa diferença, conforme ele foi crescendo e tendo aqueles comportamentos que eles mesmos falam, né? Umas coisas que é diferente da biologia do homem, ele ficou meio perdido e não encostou ninguém ali na época para orientar assim, para chacotar, para debochar da cara dele, entendeu? O Jean Willis, todo respeito, eu admiro a luta dele, a garra que luta, mas, se ele luta com garra, luta com determinação, e ele fala lá numa das discussões, radical, o que é um radical? Gente, o radical é estrutura base. O que é um radical do nosso corpo? Né? As mulheres não tomam hack. Radical é ali na coluna, é o que sustenta você em pé. Então tudo que sustenta em você é um radical, é o principal. Você vai fazer um prédio, então você tem o radical do prédio, que são colunas e vigamento. Radical é o que sustenta em pé. É o mínimo necessário para estar de pé. Muitas vezes que eles confundem é radical com extremismo. Embora o extremismo dentro de uma ideia não seria o extremismo de ponta, seria o extremismo numa linha de conflito. Isso é um extremismo numa linha de conflito. Imagine uma bola. Nessa bola ela é rachada no meio. E aqui você tem um lado branco, e aqui você tem um lado preto. E nesse conflito, ali, naquele meio entre o branco e o preto, você tem a área de encontro, você tem uma linha divisória entre o branco e o preto. Ali é a área de conflito. Geralmente, o Bolsonaro, o Jean Willis, não falando que nenhum é preto nem branco. Estou falando de ideias. Entende preto e branco como ideias totalmente divergentes. Então ali eles é a área de conflito. E na área de conflito, é briga de força. E esses que estão mais no extremo, que a gente fala que é extremista, mas extremista não é os que estão na ponta. Os extremistas que estão na área de conflito. É aqueles que escolhem ir para a área de conflito. E os dois escolheram ir para a área de conflito. Cada um defende a sua ideia. Mas o Bolsonaro, ele defende a regra da maioria, que hoje, atualmente, está se apresentando no Brasil, né? E faz um apelo. Desses conflitos vai ter comportamentos que são ideais de um lado e comportamentos que são, não vou ideal, que são certos no ambiente e comportamentos que não são certos no ambiente. Talvez o Bolsonaro, quando ele falou lá na hora da votação dele, que ele fez memória do Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele agiu ali num tom emocionado patrioticamente, entendeu? Porque ele era militar.
Então a gente tem que respeitar o meio que foi forjado dele, né? Igual o Jean Willis subiu lá e deu o seu voto não, né? Fez um intimato pro presidente, que também ele tá certo, fez um intimato pro presidente que está sendo acusado de corrupção, de ter dinheiro no exterior, que ele também tá certo, né? Agora você, no conflito político, ter a agressão, ter desqualificação, calúnia, difamação, isso não dá, né, meu? Tem leis brasileiras que prevê essa conduta. Não dá pra assim, aceitar esse tipo, a constante incorrer em alguns fatos típicos ou antijurídicos que está na nossa lei, né? Então por isso que eu faço um apelo. No GUSP, se você quer cuspir, tem banheiro, tem lugares apropriados, né? Cuspir no lixo, cuspir num lugar que ninguém esteja, né? Agora, cuspir na pessoa, cuspir num congresso, quanto mais uma pessoa dentro do congresso, cuspir num restaurante, quanto mais uma pessoa no restaurante, é que nem diz o meu amigo Jack Lee, senil, né, meu? Embora eu devo procurar o que significa essa palavra, mas não deve ser muito boa, né, meu? Então eu deixo pra vocês aí, procurar pra ter um pouquinho de curiosidade, ver que essa palavra é senil, entendeu? E que eu queria mais, para finalizar, nós somos membros da sociedade que compartilhamos espaço. Se você não dá bem com o seu vizinho do lado, não dá bem com o seu vizinho do outro, e não dá bem com ninguém, algum problema tem. Repito, se você não dá bem com ninguém, algum problema tem. Então, e eu não falo isso pessoas que são intelectuais e pessoas que mal sabem ler e escrever. Porque se a gente somos membros compartilhantes de espaço, no nosso conflito, a gente destrói o planeta e extingue a humanidade. Nós por nós mesmos. E o universo, meu amigo, é tão grande, cara. É tão grande. É como diz Carl Sagan. O que é o planeta Terra nesse universo? É um pontinho. É uma poeira perdido na imensidão de tudo que existe. Valeu, obrigado. Meu amigo Jack Lee. Tchau, tchau.